nós contemplarmos o exército com os nossos olhos físicos, mas pelos olhos da fé, nós podemos ver o Senhor pelejando por nós. Nesta tarde, interessante, irmãos, que quando nós dobramos os nossos joelhos ao entrar nessa casa, eu tenho certeza que nós agradecemos ao Senhor e pedimos ao Senhor: Senhor, toma a direção deste trabalho. E o Senhor, Ele toma a direção do trabalho. Quando o nosso irmão Eli pediu para que fizesse uma oração para as pessoas que entraram aqui tristes, é porque o Espírito Santo, Ele sonda o meu e o teu coração. Pode ser que você não estava com seu coração triste, mas outros irmãos já estavam com seus corações tristes. Eu mesma estava. Falei: Senhor, eu me alegro porque eu tenho Deus como nosso Salvador, e eu sei que o Senhor está comigo. Mas sabe aquele momento que você se encontra triste, mesmo sem saber o motivo, mas há uma tristeza que você pergunta: Senhor, o que está acontecendo? Aleluia. E quando passou o irmão Eli orou, quando o pastor orou, quando o irmão Eli pediu, eu falei para o Senhor: Senhor, segura nas minhas mãos, porque há momento que o inimigo das nossas almas, ele diz para mim e para você: você não vai conseguir ir até o fim. Você não vai conseguir trocar a sua cruz pela coroa. Mas Jesus, Ele diz para mim e para você nesta noite que nós vamos sim conseguir trocar a nossa cruz pela nossa coroa, que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Que ir até o fim, que aguentar firme, irmãos. Ouvindo o nosso irmão presbítero Diomar ministrando a mensagem logo pela manhã, eu estava meditando e falando: Senhor, nós não esperamos mesmo somente a abundância dessa terra, porque nós viemos aqui neste mundo, fomos chamados pelo Senhor, salvo, escolhido por Ele para uma grande missão, e essa missão é árdua. E nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Se você acorda pela manhã e pensa que sua luta é só uma luta de um desemprego, é só uma luta de uma enfermidade, ou só uma luta com um filho rebelde, ou com um marido desconcertado, você está enganado. É bem maior. É bem maior. Que o Senhor Jesus Cristo abra os nossos olhos, irmãos. Que nós venhamos nos despertar agradecendo o Pai, sabendo: nós estamos numa batalha. A guerra é grande, mas maior é aquele que está conosco. Assim como ele estava com Josafá. Ele estava naquela peleja. Josafá temeu, claro, quem que não iria temer? Aleluia. Mas eles simplesmente se humilharam à presença do Pai. Entraram em jejum e oração. Confiaram no Senhor. E a minha luta e a tua luta é assim. Entremos na presença do Senhor em jejum e oração. Entremos na presença do Senhor em busca de conhecer a Deus através da sua palavra. E Ele vai se mostrando, se revelando a nós que nós não estamos sós. Que Ele está conosco. E que a peleja é grande, mas maior é o seu poder. Aleluia, Jesus. Como diz os irmãos, geralmente nordestino, que só para não ficar nas minhas palavras, aleluia. Vou deixar aqui para a meditação da igreja. Glórias a Deus. Em Salmos, glória a Jesus. Salmos 46. Grande Deus. Aleluia. Confesso que eu nem estava esperando essa oportunidade, porque o culto é tão corrido, né? A hora vai embora. 46. Achei, irmãos. Glória a Deus. Grande Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio do mares, ainda que as águas se rujem e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aleluia. Aí diz aqui: há um rio cujas as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Ele é o nosso refúgio. Quando nós estivermos, irmãos, em perigo, lembre-se que nós podemos nos refugiar embaixo das asas daquele que nos protege, no esconderijo do Altíssimo, como já foi lido aqui no Salmo 91. O Senhor, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso refúgio. Então, vamos confiar no nosso Deus, vamos permanecer firme. Obrigada, irmão. Permanecer firme na presença do Pai.
e acreditando que a nossa batalha já está se findando, está próximo à nossa grande vitória. E a nossa vitória não é vitória de um bem material. A nossa vitória é de vencermos, estar firmes com o Senhor e contemplar o seu rosto e morar eternamente com o Pai para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome santo do Senhor. Irmã Fernanda tem um louvor. Amém. Após a irmã Fernanda, a irmã Patrícia trazer uma saudação. Amém. Glórias. Aleluia. Deus maravilhoso e eterno, és fiel, Senhor. Abençoa, Pai. Salve, irmão, capaz do Senhor, amém? Amém. Eu vou louvar um hino bem conhecido, que tem por título Deus dos Impossíveis. Para Deus nada é impossível. Não importa o seu problema, não importa a sua luta, entrega na mão do Senhor, que Ele vai agir na hora certa, amém? Levantar contra a tua vida, meu irmão, mas o Deus que você serve tem poder para te livrar. Ele não te abandona nesta hora, Ele sonda o teu coração, conhece o teu problema, Ele é a solução para tua vida. Que ora tem a vitória em tuas mãos. O inimigo se levanta, mas não resiste à oração. Deus ordena aos seus anjos que batalhem por você. Muralhas caem por terra, Jesus Cristo tem poder. Ele é o Deus dos impossíveis, faz o vento se acalmar. Ele é o quarto homem que no fogo contigo está. E não há enfermidade que Ele não possa curar.
Cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor. Amém. Eu vou estar lendo em 1 Reis, capítulo 19, o versículo 5. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5, diz assim: E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Amém? Amém. Irmãos, nessa passagem vamos ver a vida de Elias, ele passando por uma situação bem complicada nessa passagem. Jezabel ameaça-o de morte pelo que ele fez a obra do Senhor. E vamos ver em diante que ele, quando recebe essa mensagem de Jezabel, ele entra logo em desespero e foge. E vamos ver na Bíblia que ele pede a sua morte ao Senhor. Ele se encontra ali num momento de depressão profunda. Ele se encontra ali em desespero. Mas ao reparar no versículo 5, Deus ele vai mostrar para nós que ele envia um anjo e acorda Elias. E quando acorda Elias, diz para ele: levanta-te e come. Quando Elias olha para onde ele estava deitado, era o pão. E logo ele vê também uma botija de água. E ele come, se alimenta. Elias volta a dormir novamente. E o anjo do Senhor volta lá de novo e fala: Elias, levanta-te e come. Aí o que eu acho muito interessante é que Deus, ele falando para Elias ali: muito comprido é o seu caminho, muito longo é o seu caminho. O que o Senhor tem a dizer para você? Pare e olhe ao seu redor, em meio às suas lutas, e observe os cuidados do Senhor com a sua vida. Às vezes a gente para no nosso desespero e não vê os cuidados de Deus em nossas vidas. E Deus fala: olha que eu estou contigo, olha que eu estou cuidando de você, olha eu, o Senhor, que te ajudo, que trago força, que trago paz, que trago alegria. E Deus, ele fala hoje para ti nessa noite: muito é o seu caminho, então levanta-te, se anime, porque o Senhor é contigo. Amém? Essa palavra eu deixo aqui para os irmãos. Caminhada é longa, irmão. Caminhada é longa, você não vai tombar não. Deus ainda tem algo na sua vida. Aleluia. Irmã Cristiane, tem um louvor? Glória a Deus, está com oportunidade. Amém. Salve com a paz do Senhor. Vou louvar o Senhor nessa noite, amém? Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Soberano e forte até o infinito.
fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer. E se ele soprar, faz entrega explodir. Ele sem resolve, sem querer união. Pega o homem sem Deus e derrama o céu. O céu pra ser capaz de parar o problema. Esse é o Deus dos deuses, esse é o Deus dos deuses, esse é o Deus dos deuses, meu irmão. De tudo que está sendo falado, irmãos, palavra pregada, palavra cantada, podemos ter a certeza que Deus está falando: eu cuido de você. Eu cuido da tua causa, eu cuido da tua vida, da tua parentela, da tua família. Descansa em Deus. Deus está cuidando de você. E a impressão que dá, que parece assim, que Deus está nos carregando nos braços. Olha, é um privilégio ou não é? O Criador que fez céus e terra, que tem poder, que é eterno, nos carregando nos braços. Deus está no controle da situação. Amém? Glória a Deus. Manqueila, tem um louvor, minha querida? Amém. Deus fiel. Aleluia, Deus. Opera maravilha, Senhor. Opera maravilha, Senhor. Meu Deus. Glória de graça. Meu Deus. Santo, santo, santo. Aleluia. Deus de Israel. Amém. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Eu convido os irmãos para aqui juntos louvemos ao Senhor. Amém? A ditosa cidade deve ser linda. Se pudesse eu iria pra lá agora e veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. E breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. E breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá
ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar e veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral, veremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém. Glória a Deus. Como é bom sentir a presença de Deus, né, irmãos? Como é bom sentir o Espírito Santo de Deus falando conosco, confortando o coração, nos dando um direcionamento. Amém? E desde já, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade que me foi concedida e devolvo a direção do trabalho para o nosso pastor. Aleluias. Peço para os irmãos se colocarem de pé. Vamos estar orando. Está apresentando a vida do nosso irmão Diomar, que ele vai estar trazendo a palavra nesta noite. Amém, irmãos? Vamos estar orando, agradecendo a Deus e já pedindo para ele falar conosco. Você que está aí na live, eu não estou vendo o seu rosto, mas saiba que Jesus está vendo, esse é o principal, aleluia, e que nós estejamos agora orando e apresentando a vida do irmão Diomar nas mãos do Senhor. Deus fiel e maravilhoso, estamos aqui, ó Pai, apresentando, Senhor, a vida do teu servo, ó Pai, que o Senhor venha usá-lo, ó Deus, poderosamente, Jesus. Que o Senhor venha, ó Deus, transformando, ó Pai, vidas. Que o Senhor venha falar conosco, ó Pai amado. Abra, Senhor, nosso coração, Deus, para que possamos, ó Deus, receber a Tua palavra, Pai. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Usa teu servo poderosamente, ó Pai. Derrama sobre nós, ó Deus, a tua unção. E fala, Jesus, com cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Senhor, irmãos, amém? Por gentileza, irmãos, pode tomar assento. Graças a Deus por nós estarmos na presença de Deus mais uma noite, adorando ao Senhor aqui em comunhão com a igreja aqui presencialmente. É gostoso louvar a Deus em casa também, e é nosso dever, né, irmãos? Louvar ao Senhor em casa. Nós não adoramos a Deus somente quando nós estamos no templo. Nossa obrigação é adorar a Deus em todo o tempo. E nós adoramos a Deus também, não só quando nós abrimos a boca para cantar, como nós fizemos aqui durante o culto, quando nós levantamos a Deus o nosso glória, o nosso aleluia, mas nós adoramos a Deus com a nossa expressão, com as nossas atitudes, com o nosso exemplo como cristãos. No dia a dia nós adoramos a Deus, né? Por isso o apóstolo Paulo, com toda a sabedoria, quando escreve a carta à igreja de Roma, no capítulo 12, versículos 1 e 2, ele deixa bem claro isso, né? Que o nosso culto racional, que ele começa quando nós acordamos de manhã e ele só se encerra quando nós deitamos na nossa cama, colocamos a cabeça no nosso travesseiro e nós entramos então no nosso sono, e ali acaba o nosso período de adoração a Deus. Então que nós tenhamos essa consciência, irmãos, nós somos adoradores em todo o tempo. Em todo o tempo somos adoradores. Porque às vezes alguém diz assim: eu não sei cantar, né, irmã Keila? Eu não sei cantar igual a irmã Keila, igual a irmã Cristiane, igual a irmã Fernanda, igual a irmã Denise, porque ela canta também. Os irmãos viram que ela canta, né? E é afinada, hein?
E afinada. Então, e a gente fala, né, não sou adorador, irmão Léo. Não, nós somos adoradores o tempo todo, irmãos. O tempo todo nós somos adoradores. E quando eu aprendi isso na palavra de Deus, eu fiquei feliz, porque eu não sei cantar direito também, mas aí como eu sou adorador em todo o tempo, eu fiquei feliz. Porque não precisa só saber cantar, irmã Odete, mas nós somos adoradores em todo o tempo. É claro que é mais gostoso quando a gente sabe cantar, né? Aí a coisa é melhor, mas o nome do Senhor seja louvado. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, por gentileza, na carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Do versículo de número 32 em diante. Enquanto os irmãos vão procurando, eu pedi a autorização ao meu pastor para trazer aqui um aviso para os irmãos. Eu estou, por bondade de Deus, porque essa é a vontade de Deus, por bondade de Deus eu estou desempregado, né? Mais um na lista aí, Léo, mais um na lista. Mas o nosso Deus tem cuidado de nós, né, irmãos? E Deus colocou no meu coração, já não é de hoje, e eu amo, irmãos, isso aí está em mim, eu amo ensinar a palavra de Deus, eu amo isso, Deus colocou isso no meu coração. Quando eu lecionava música, eu achava que a música era tudo na minha vida. Estudei muito tempo teoria musical, prática instrumental, técnica vocal, para poder aplicar isso na igreja e juntos podermos louvar a Deus. Mas quando Deus me tocou para me aprofundar um pouquinho mais na palavra dele, irmãos, eu percebi que aquilo bateu muito mais forte, aquilo tocou muito mais profundo na minha vida. E aí eu tive que fazer uma escolha entre a música e entre estudar a palavra de Deus, porque às vezes a gente quer fazer tudo e acaba não fazendo nada direito. Não que nós sejamos perfeitos, mas quando você se dedica a alguma coisa, sai melhor do que se dedicar a 2, 3, 4. E Deus colocou isso no meu coração. E eu criei uma página no Facebook, Teologando Conhecimento, e Deus abriu as portas e nós começamos a lecionar online teologia, né? E começamos a lecionar. Por bondade de Deus, irmãos, nós estamos já com 22 alunos na segunda-feira. Se alguém ainda quiser fazer inscrição, ainda dá tempo. Amanhã vai ser a nossa segunda aula. E eu estou com um projeto de lançar, abrir uma turma no sábado. E também estou com um projeto, e tenho certeza que Deus vai preparar isso, de trazer um curso à parte sobre a história de Israel por completo. Para nós sabermos onde começou a história de Israel. Ela começou em Jacó, ela começou nos seus 12 filhos, ela começou em Abraão, ela começou em Éber, ou ela começou lá em Noé e a sua descendência, ou talvez até um pouquinho antes. Então nós vamos aprender ali, Deus vai abrir as portas e nós vamos aprender a história de Israel por completo, né? E nós vamos desvendar alguns mistérios, irmãos, que a igreja está envolvida e ela nem sabe, através da história de Israel. Então eu passo para os irmãos, se alguém quiser fazer o curso de teologia, iniciamos o curso básico, posteriormente nós vamos dar sequência no curso médio, e também um pouco mais para frente vou trazer um curso completo de capelania, que é a área que eu estou encerrando a minha pós-graduação em capelania. E se os irmãos tiverem interesse, nos procurem. A maioria dos irmãos sabem o meu contato, aqueles que não sabem podem nos procurar até mesmo no Facebook, no Messenger, e nós estaremos à disposição dos irmãos, para que nós cresçamos juntos, irmãos, para que nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento da palavra de Deus, amém? Então fica aí, os irmãos que tiverem interesse, nos procurem. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo 32 em diante. Eu pedi para Deus confirmar esta palavra que Ele me deu hoje à tarde. O pastor me convidou, por bondade de Deus, pela manhã para trazer a palavra nesta noite, e eu fiquei pensativo o que é que eu ia trazer, e Deus me deu essa palavra, Deus colocou no meu coração, e eu pedi a confirmação. O culto foi correndo, Deus foi falando, Deus falou conosco até agora e vai continuar falando, mas o último hino que a irmã Keila trouxe aqui,
Deus confirmou a palavra. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria para lá agora. Esse dia vai chegar, irmãos. Aleluia. Esse dia está chegando, Ele vem. Ele vem, igreja. E quando Ele vier, tudo vai mudar para nós. Toda situação vai mudar, irmãos. Quando Ele vier, tudo vai mudar para aqueles que temem o nome do Senhor. Hebreus capítulo de número 10, versículos de 32 em diante. Diz assim a palavra de Deus: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate e aflições. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens. Os irmãos foram roubados nos seus bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, ou seja, um galardão de um tamanho enorme e que não pode ser pesado, contado ou medido. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? O texto aqui que nós fizemos a narrativa, contido na carta aos Hebreus, ele foi escrito não para judeus, apesar do título Hebreus, mas ele não foi escrito para judeus, e sim escrito para cristãos de procedência judaica, ou seja, judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Porque o Novo Testamento ele não foi escrito para judeus, mas ele foi escrito para os gentios que queriam se salvar. E para todos aqueles que queriam desfrutar da salvação, inclusive os judeus. E eles estavam passando por um período difícil, um período de perseguição, e o texto que nós fizemos a narrativa no início, no capítulo 10 e 32, começa a falar sobre isso, que eles foram afligidos, que eles passaram por momentos difíceis, e aqueles que não foram perseguidos, aqueles que não sofreram perseguição, também ajudaram os que foram perseguidos, e muitos irmãos sofreram o roubo dos seus bens. Aqueles que possuíam alguma propriedade, quando eram perseguidos, tinham os seus bens confiscados, e ele não tinha direito algum de reclamar qualquer coisa que lhes havia sido tirada. Essa era a situação daqueles homens, daquele povo, da igreja de Cristo naquele momento, naquele lugar, provavelmente na região da Palestina, formada por judeus convertidos ao cristianismo. Era um período de lutas, era um período de tremenda aflição, era um período, irmãos, em que se eles não parassem para observar Deus tratando com eles, trabalhando na vida deles, eles possivelmente desistiriam,
Por isso o autor desta carta escreve desta maneira, e ele chega nesse capítulo tentando mostrar para aqueles irmãos a convicção que eles deveriam ter de que eles estavam na vontade de Deus e que lhes esperavam um galardão de um avultado tamanho tão grande que não havia nada que pudesse se comparar com aquilo que eles iriam receber das mãos do Senhor depois de desfrutarem a vitória. Era mais ou menos como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Estamos vivendo dias difíceis, momentos terríveis. A igreja parece que há uma calmaria contra a igreja, mas a igreja ela está sendo perseguida. A igreja ainda continua sendo morta. A igreja ainda continua sendo maltratada neste mundo, indesejada neste mundo, mas ela continua com a cabeça erguida, marchando e confiando no seu Salvador. Nós estamos vivendo dias terríveis. Quantos de nós aqui dentro, irmãos, estão passando por dificuldades? Muitos de nós aqui não tem nem forças mais, irmãos, para dobrar o joelho e pedir a misericórdia de Deus. Às vezes nós olhamos para um irmão, para uma irmã, e nós achamos que está tudo bem, mas só Ele, Deus sabe a prova que ele ou ela está sofrendo, a perseguição que ele ou ela está enfrentando. Quem sabe os irmãos que estão nos assistindo aí na live também estão passando por esse período e clamando pela misericórdia de Deus. Mas aqui, irmãos, o que nos chama a atenção é quando o escritor aqui no versículo de número 37, ele diz desta maneira: porque um pouquinho de tempo, ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Ele virá. Ele virá. E quando Ele vier, irmãos, e quando Ele vier, a tua luta terá fim. E quando Ele vier, as tuas dores cessarão. E quando Ele vier, o teu sofrimento findará. E quando Ele vier, irmãos, as tuas lágrimas se transformarão em gozo e em alegria eternamente. E quando Ele vier, sabe o que vai acontecer, irmãos? Abre a tua Bíblia no Evangelho segundo a narrativa de Mateus, capítulo de número 5. Dá uma olhadinha aí. Evangelho segundo a narrativa de Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 2. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Ele começa a dizer coisas de quando Ele vier. E a palavra de Deus, e a gente pode colocar aqui antes do primeiro versículo da narrativa do próprio Jesus. E quando Ele vier, acontecerá que Ele disse desta forma: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando Ele vier, irmãos, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando Ele vier, irmãos, a palavra de Deus continua dizendo: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E quando Ele vier, a palavra de Deus continua na narrativa: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quanta injustiça, Danilo, contra o ser humano. Irmãos, quanta injustiça contra as nossas vidas. Quanta injustiça, irmãos, contra aqueles que temem a Deus. Foi assim no passado, na época em que o escritor aos Hebreus relatou desta forma e escreveu desta forma para aquela igreja. Tem sido assim durante toda a história da igreja, e não é diferente nos nossos dias. Quanta injustiça contra aquele que serve a Deus.
quanta injustiça contra aqueles que não têm condições, contra os mais fracos. Mas um dia, quando Ele vier, a palavra de Deus diz assim, que quando Ele vier, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando Ele vier, irmãos, tudo vai mudar. Quando Ele vier, todas as coisas serão mudadas e serão transformadas. Mas a palavra de Deus, ela continua dizendo: quando Ele vier, irmãos, quando Ele vier, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quantas vezes nós temos misericórdia do nosso irmão e às vezes nós não temos? Quantas vezes nós temos misericórdia dos necessitados e às vezes nós não temos? Mas a palavra de Deus diz que mesmo nós que não temos tantas condições, que somos limitados nas nossas condições, quando nós temos misericórdia do nosso irmão, quando nós temos misericórdia do próximo, daquele que está necessitado, a palavra de Deus diz que quando Ele vier, nós também alcançaremos misericórdia da parte de Deus. Mas a palavra de Deus, ela continua nos dizendo desta forma: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Talvez hoje em dia alguém diga para você assim, lá na escola, lá na faculdade, lá no trabalho: não precisa ser desta forma, não precisa ser tão radical, não precisa ser assim, Danilo, você não precisa ser assim. Mas a palavra de Deus diz que o limpo de coração, porque esse que é assim, esse que é diferente, esse que se mostra no meio dos seus amigos, na faculdade, na escola, no seu trabalho, no seu dia a dia, quando ele se mostra diferente, é porque ele é limpo de coração. E a palavra de Deus diz aqui que quando Ele vier, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E isso é fato, irmãos. A palavra de Deus diz que só entrará na ditosa cidade os limpos de coração, aqueles que são limpos de mão e puros de coração. É o que escreve o salmista. Quando Ele vier, e Ele virá, ainda mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá. Está difícil, irmão, a prova está grande, irmão. Você está chorando na madrugada e ninguém te vê. Quando você deita, você passa o dia todo rindo, você passa o dia todo brincando, sorrindo, cantando, para não demonstrar o que está dentro do teu coração. Mas quando você deita a cabeça no teu travesseiro, e esta é a resposta de Deus para a tua vida nesta noite. Essa é a resposta de Deus para a tua vida. Quando Ele vier, Ele trocará o teu choro da noite, o teu pranto noturno, da salvação eterna. Quando Ele vier, Ele mudará a situação. E a palavra de Deus, ela continua dizendo aos nossos corações, irmãos: quando Ele vier, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aquele que procura acalmar a intriga, a discórdia, não aquele que procura colocar uma linha na fogueira, né, pastor? Às vezes o pastor está lá quase resolvendo o problema, chega alguém e joga uma lenhinha lá, só para ver o fogo pegar. Mas aí chega alguém e fala: não, irmão, calma, não é assim. Mas eu estou certo, você está certo, irmãos, mas vamos orar. Vamos buscar a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Vamos orar pelo irmão ou pela irmã, porque ele precisa da nossa oração. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, irmãos. É o que a palavra de Deus diz aqui, porque eles serão chamados filhos de Deus. E ainda diz mais a palavra de Deus desta forma: quando Ele vier, bem-aventurados os que sofrem perseguição
perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A ditosa cidade pertence àqueles que sofrem perseguições por causa da justiça. A palavra de Deus diz que deles é o reino dos céus. E ela encerra dizendo desta forma: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Vocês são bem-aventurados quando Ele vier, é o que diz a palavra de Deus. Quando Ele vier, irmãos, o Covid-19 não terá mais poder sobre nós. Quando Ele vier, irmãos, as nossas dores, as nossas frustrações com a humanidade, as nossas frustrações com o homem, irmãos, não terá mais poder sobre a nossa vida. Quando Ele vier, as injúrias, as calúnias que levantam contra nós não existirão mais. Quando Ele vier, irmãos, nós seremos bem-aventurados, porque estaremos na ditosa cidade. Mas não para aí não. Agora vem a melhor parte. Dá uma olhadinha, irmãos. Livro de Apocalipse, capítulo de número 21. Livro do Apocalipse, capítulo número 21, diz desta forma. A partir do versículo de número 3, a palavra de Deus diz assim: e ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Quando Ele vier, irmãos, nós seremos arrebatados deste mundo, entraremos na ditosa cidade, ali nos será apresentado o tabernáculo de Deus para com os homens, e a palavra de Deus diz que quando Ele vier, Ele será o nosso Deus, e nós seremos os seus filhos para sempre. Quando Ele vier, mas não para aí. A palavra de Deus continua dizendo, irmãos, versículo de número 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Lembra daquele choro noturno? Lembra do choro que você derrama e só você sabe, das lágrimas que você derrama? E às vezes as pessoas pensam, Danilo, que as nossas lágrimas caem no chão, né, pastor? E ficam ali mesmo. Às vezes você levanta na madrugada e o chão está molhado, porque você derramou lágrimas que você não sabe nem de onde veio. Mas a palavra de Deus diz que quando Ele vier, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A lágrima que você derrama pela tua família, a lágrima que você derrama pelos teus filhos, a lágrima que você derrama quando você é afligido, quando você é perseguido, Deus enxugará estas lágrimas quando Ele vier. Ali, irmã Patrícia, não haverá mais fratura, como aconteceu com a sua mãe. Ali, irmãos, não haverá mais necessidade de cirurgia alguma para refazer alguma coisa que foi quebrado, para ligar o que foi desligado. Ali não haverá mais dor, mais pranto. Quando Ele vier, Ele enxugará as nossas lágrimas. E a palavra de Deus, ela continua dizendo para nós, irmãos: e não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Eu me lembro há 22 anos atrás, parece que foi ontem, passa tão rápido, e você nunca esquece, mas você vai se acostumando com aquela ausência. Há 22 anos, quando eu perdi a minha saudosa mãe, eu chorei muito antes, mas ali no dia do enterro, do velório do enterro, não tinha mais lágrimas para chorar, não conseguia mais chorar, não tinha mais choro.
não conseguia, de tanto que eu já tinha chorado, mas aquela angústia ficou dentro do meu coração. E lembro-me, quando chegou no domingo, era dia de ensaio do coral, eu era o regente do coral. Naquela época o coral estava a todo vapor, e nós não podíamos parar, a vida continua. E eu pedi a Deus: Senhor, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou ensaiar? E o Espírito de Deus tocou na minha vida, me deu um hino, e nós louvamos ao Senhor naquela noite, e Deus se fez presente, irmãos. Mas aqui a palavra de Deus diz que não haverá mais morte ali. Ali não vai passar mais, irmãos, aquela carreata de carros carregando a funerária na frente, carregando um caixão. Não haverá mais, porque o mesmo Jesus, enquanto esteve aqui exercendo o seu ministério terreno, ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando ele vier, aquele que está morto viverá para sempre, irmãos. Quando ele vier, irmãos, quando ele voltar, não haverá mais morte. E a palavra de Deus segue dizendo desta maneira, irmãos: e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quantas vezes, nós vemos o sofrimento de alguém com tanta dor. Quantas vezes nós vemos o sofrimento de um irmão, uma irmã que está passando por uma enfermidade, e ele está ali naquela dor, naquele sofrimento. Mas a palavra de Deus diz, irmão Eliseu, que estas dores da coluna, dessa cirurgia, se ela foi bem feita ou se ela foi mal feita, a palavra de Deus diz que estas dores não existirão mais, irmãos. Não existirão mais. As tuas dores não existirão mais. O teu clamor não será mais necessário. Irmãos, quando ele vier, e a palavra de Deus diz: só mais um pouquinho de tempo, aguenta mais um pouquinho, porque aquele que há de vir virá. E quando ele vier, irmãos, todas as coisas serão passadas, tudo ficará para trás. Todo o nosso sofrimento ficará para trás. Tudo isso que esse nosso corpo do pecado aguenta no dia a dia, irmãos, cessará. Porque a palavra de Deus diz que quando ele vier, isso que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revestirá da imortalidade. E então se cumprirá a palavra que diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Porque o escritor diz: tragada foi a morte na vitória. Quando ele vier, a morte não existirá mais para nós. A morte não existirá mais para nós, irmãos. Quando ele vier, nós estaremos no estado de gloriosidade. E a palavra de Deus diz que quando ele vier, nós o veremos, porque nós seremos semelhantes a ele. Mas não para por aí. Desfrute da palavra de Deus, irmão. Desfrute daquilo que Deus está nos proporcionando nesta noite. Ele já passou o culto inteiro dizendo que é com você. Ele já passou o culto inteiro dizendo que é comigo. Ele já passou o culto inteiro dizendo que a vitória é nossa. Ele já disse aqui esta noite que nós não vamos precisar tirar espada, porque Ele peleja no oculto por nós. Esta foi a história de Israel. Enquanto Israel estava no Egito clamando por misericórdia, alguns blasfemando porque não viam o livramento, Deus estava tratando da salvação deles no deserto com Moisés. E é assim que acontece. Nós não vemos, mas Deus está tratando com os nossos filhos. Deus está tratando com a nossa casa. Deus está tratando da nossa causa. Deus está tratando da nossa enfermidade. Deus está tratando das portas abertas, irmão Léo. E a gente não vê, mas Ele está tratando.
E depois dele ter passado o culto todo falando que a vitória é nossa, agora ele está dizendo: quando eu vier, tudo isso vai cessar. Quando eu vier, vai acabar. Quando eu vier, a esperança de vocês se concretizará, porque a igreja tem uma esperança viva, firme, e que ela não murcha, que é o seu arrebatamento, e ele concretizará a esperança dessa igreja. Mas não para por aí, irmãos, não para por aí. A palavra de Deus continua: e nela se achou. Opa, o vento virou a página, irmãos, desculpe. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Esta palavra é verdadeira e fiel, igreja. Esta palavra, ela não falha. Esta palavra, ela não falta com a sua verdade. Esta palavra, irmãos, ela não murcha. Esta palavra, irmãos, ela não nos engana. Ela é verdadeira e ela é fiel. E ela vai se cumprir. E ela está se cumprindo dia a dia na história da humanidade. A palavra de Deus, ela vem se cumprindo de uma forma, pastor, tão terrível, que muitos estão desapercebidos e não estão prestando atenção o que está acontecendo lá fora, na história da humanidade. O mundo está desapercebido e a palavra de Deus, que é verdadeira e fiel, ela está se cumprindo. Ela está se cumprindo. Ela está se cumprindo na tua casa, na tua vida. Ela está se cumprindo no mundo. Ainda que eles não creiam, ainda que eles não acreditem, ainda que eles zombem, mas a palavra de Deus está se cumprindo no meio deles também. E para encerrar, irmãos, eu volto no versículo 37 da carta de Hebreus, capítulo de número 10. Ainda mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá. Ele disse que viria. Ele disse que viria. Evangelho de Jesus Cristo segundo a narrativa de Mateus, de João, capítulo de número 14. Ele começa o texto dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Ele virá, irmãos, ele virá. Mas para entrar ali, irmãos, é necessário uma vida de santificação. Sempre tem um porém, não é? Sempre tem um porém. Sempre tem um porém. Sempre tem uma condição. E as bênçãos de Deus são condicionais. E a condição para entrar na nova cidade, a condição para estar ali e para desejar abraçar Paulo, Tiago, Abraão, Isaac e Jacó. Irmãos, pensa naquele banquete. Pensa no dia em que ele vier e a igreja entrar nos portões celestiais, e o banquete estiver preparado, e nós nos assentarmos à mesa, como ele disse aqui: e vós vos assentareis naquele dia com Abraão. Imagina, irmãos, você olhar aquele personagem, e você olhar e dizer assim: esse é Abraão, o pai da fé. E você olha para o outro personagem passando e você fala: este é Jó, homem fiel a Deus, que não voltou atrás, mesmo perdendo tudo. Aí você olha para o outro personagem e você fala: esse é Paulo, o grande, o velho Paulo, o fundador de igrejas, o grande pregador do Evangelho.
E aí você vai olhando os personagens, e aqueles personagens vão olhar para nós também e vão dizer assim: esse é o Leonardo, esse é o Gustavo, esta é a Keila, este é o Fábio, esse é o Denis, esse é o Monardi, esse é o Eli. Vai ser recíproco, irmãos, vai ser recíproco. Quando Ele vier, nós estaremos para sempre na glória com Deus. Amém, irmãos, amém. Aleluia. 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 Que Deus maravilhoso, né, irmãos? E Ele está voltando. Ele está voltando, aleluia. Anuncia, pode anunciar, Ele está voltando, aleluia. Nosso Deus é fiel, irmão. Ele falou que está voltando, e Ele vai vir buscar a sua igreja, aleluia. Oh glórias, aleluia. Vamos se colocar de pé, irmãos, aleluia. Agradecer a Deus por esta palavra, agradecer a Deus por esse culto, por cada vida, né? O pessoal da live, a nossa irmã Ruth está pedindo, né, libertação para o lar dela, aleluia. Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? Nosso Deus, Ele é fiel, e o Senhor está falando para nós nesta noite: estou voltando. Prepara a tua vida que eu estou voltando, aleluia. Eu vou vir buscar a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar então orando e apresentando a Deus tudo, né, irmãos? Tudo que você está pensando aí agora, que você deseja, apresente a Deus. Mas a melhor coisa, irmãos, é nós apresentar ao Senhor, para que o Senhor nos dê graça, para que nós possamos morar com Ele. Amém? Senhor Deus e maravilhoso Pai, estamos aqui, ó Deus, agradecendo a Ti por tudo, ó Deus. Senhor, Tu és fiel, é poderoso, o Senhor é santo, é misericordioso, ó Pai amado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um, Senhor. Obrigado pelo Senhor prometer, Senhor, que o Senhor vai vir buscar a Tua igreja, ó Pai amado. E eu creio, Senhor, na Tua palavra. Eu creio na Tua promessa, ó Deus amado. E que o Senhor venha, ó Deus, nos dar, Pai, sabedoria. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a estarmos cada vez mais na Tua presença, Deus. Visita ali o lar da irmã Ruth, ó Pai amado. Entra com providência, ó Pai, naquele lugar agora. Meu Deus, entra ali, Senhor amado. Vai queimando, vai jogando por terra todo o mal, Senhor. Vai fazendo uma grande obra, ó Pai, naquela casa. Queima agora, Senhor, em nome de Jesus nós cremos. Ó Deus maravilhoso, leva-nos em paz agora, Senhor, para o nosso lar, papai. Guarda-nos, ó Deus, do homem violento, ó Deus. Guarda-nos dos acidentes, ó Pai amado. Nos dê uma semana maravilhosa, ó Deus, na Tua presença. Pai, nós Te louvamos e Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus, irmãos. Não esqueça, quarta-feira, às 19 horas, né? Estaremos novamente aqui para adorar o Senhor, amém? Que Deus abençoe a cada um, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um, desde agora para todos sempre, todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.